Raabe, uma mulher que escapou do juízo e da condenação. Fica aqui comigo. Hoje o Pão Quentinho, ele está recheado de atitudes que irão te levar a você ser honrado, a você ser honrada. Em Josué, capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 4. Diz assim: Em Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notório ao rei de Jericó: Vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e o escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Essa história de Raabe levou à salvação, não só dela, como de toda a sua família. Nós podemos ver em Josué 6, versículo 17, que a palavra do Senhor diz que, porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Toda a cidade foi condenada, mas Raabe e sua família, todos que estavam ali dentro da casa de Raabe, esses daí foram livres da condenação e da morte. Eu fiquei pensando nessa história. Será que a família de Raabe um dia passou pela cabeça deles, tendo ela como prostituta, tendo ela como alguém que envergonhava a sua família? Será que algum deles, um dia, seus irmãos, seu pai, sua mãe, parou para pensar que uma atitude dela diante de Deus poderia ou iria mudar todo o contexto da história em que eles viviam? Porque Raabe, o pecado de Raabe está exposto aqui. Ela era prostituta. Mas se Deus estava destruindo todo Jericó, é porque todos que estavam ali também tinham seu pecado, né? Então, todos pecaram. Todos ali estavam verdadeiramente condenados. E é algo para a gente pensar. Porque às vezes a gente tem dentro da nossa casa alguém que para nós é improvável, né? Daquela pessoa você não espera nada. Daquela pessoa você descarta como a oportunidade de alguma coisa boa, né, vir para você, principalmente para a sua família. E você veja que o burburinho correu ali em Jericó, que era uma cidade pequena, que tinha os espias e que tinha ido para destruir, principalmente nessa hora de risco, de perigo. Você já pensou que é essa pessoa que pode te salvar? Pense nisso. Pense nisso. Não descarte ninguém do amor de Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus quer salvar você e a sua família. Mas vamos lá, a história de Raabe. Raabe, a grandeza de reconhecer a Deus. Que coisa linda! Raabe reconheceu o poder de Deus. Aqui em Josué 2, versículo 10, olha como ela diz:
temos ouvido, olha só, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela falando para os espias, quando saieis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Então ela estava dizendo, olhe, eu tenho ouvido falar do teu Deus. Eu tenho ouvido o que ele fez. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele destruiu os reis de Edom e de Og. Então, ela sabia do poder. Ela não foi à toa, sabe? E a gente precisa até perceber que em momento nenhum que Raabe ficou sabendo que Deus iria destruir Jericó. Em momento nenhum ela questionou o amor de Deus, o poder de Deus. Em momento algum ela chegou para os espias, como as pessoas fazem. Deus não é amor? Por que tem deixado isso acontecer? Aquela mulher condenada, em momento algum, questionou o poder de Deus. Mostrou que conhecia o poder, mas não questionou por que esse poder estava agindo contra ao povo dela. E a palavra de Deus diz em Isaías que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ainda que sejam ou como carmesim, né? A palavra do Senhor diz que ele torna branco como a neve. Houve salvação, porque Raabe se arrependeu. Ela sabia que ela era prostituta e que ela estava errada, mas não perdeu a oportunidade de receber a salvação, não só para ela, como para toda a sua família. Vamos ver mais um pouco da fé de Raabe. A fé de Raabe foi acompanhada de obras. Olha só, ela já se arrependeu, já recebeu a salvação e já foi agindo. Aqui na palavra de Deus, no versículo 16, olha como já diz aqui. E disse-lhe, ide-vos ao monte, para que não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Orientando, fazendo a obra do Senhor. Vá por aqui, ó, até que os perseguidores desistam. Que coisa maravilhosa, né? Ela já fazendo parte do contexto da obra de Deus. Como é bom quando Deus transforma, quando a pessoa se arrepende, quando Deus entra na vida da pessoa. Que coisa maravilhosa, a mudança de atitude, a mudança da visão e do entendimento. É maravilhoso, né? E nós precisamos ver que a fé, ela precisa ser munida de obediência. A fé, ela, sem a obediência, ela anula toda a fé proferida anteriormente. Se você tem fé, você fala algo, mas você não obedece, é anulado aquilo que você falou. A sua fé, ela é anulada. Você veja que a palavra de Deus, em Hebreus 11:31, valoriza a fé de Raabe, mas em Tiago 2:25 já valoriza a obediência de Raabe. Então, a fé e a obediência precisam caminhar juntos, né? E ali você veja que os próprios espias exigiam de Raabe. Ela não precisou fazer curso de teologia, ela não precisou ser um pastor, ser uma pastora para obedecer. Porque os espias logo cobraram dela a obediência. Aqui no capítulo 2, versículo 18, você veja que os espias disseram, olhe, se vindo nós à terra, não atares
este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família do teu pai, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Ou seja, eu não vou ter responsabilidade. Se você não fizer a obra da salvação da sua casa, da sua família, com obediência, sabe? Eu vou botar aqui esse cordão e você vai chamar todos aqui para vir de casa. Não é você ir para a casa deles. Eles vão ter que entrar aqui, aonde tinha sujeira, aonde tinha podridão, para que eles vejam que a salvação do Senhor chegou a esta casa. E que todos que aqui estiverem serão salvos. Aleluias. E o Senhor trouxe para Raabe esta revelação em que todos foram para lá e que ali todos foram salvos. Esse fio de escarlata é o fio da esperança. Ele, a casa de Raabe, os seus irmãos, a sua família, os seus pais, eles foram ali salvos pela representação do Cordeiro, o Cordeiro Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais daquela porta. Aquele fio representava o sangue do Cordeiro, que salva o pecado do mundo, que livra a nossa casa, que muda a nossa história. Ali ele estava sendo representado pelaquele fio vermelho, mas agora ele já veio, ele viveu, ele ressuscitou. E Ele está agora à direita do Pai. Ele está conosco todos os dias. Ele salva, Ele liberta a nossa casa, nosso lar. Nós precisamos crer e nos alegrar. E a nossa fé permanecer. E a gente obedecer ao Senhor. A salvação, ela é individual. Mas o projeto de Deus é para toda a família. Raabe, ela mudou o curso da sua posteridade. Sabe? Na genealogia de Jesus, em Mateus 1:5, consta o nome de Raabe. Ela foi bisavó de Davi. Sim, do rei Davi. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Decida reescrever a sua história. Decida escrever a história da sua linhagem. Porque o mesmo Deus que salvou Raabe quer salvar a sua família. Eu vou orar por você. Deus amado, querido, maravilhoso, te damos graças por essa palavra de salvação. Essa palavra, meu Pai, que mostra que todos podem se salvar, que a gente precisa crer que o Senhor não abandona ninguém, não importa o estado que a pessoa esteja, o Senhor é aquele, Pai, que nos toma pela nossa mão e nos dá salvação. Obrigada por essa palavra, continue nos guardando, nos livrando de todo mal, salva a nossa casa, salva a nossa família, precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra. Essa palavra é de salvação. Não só para você, mas para toda a sua família. Deus vai alcançar toda a sua família. A sua casa vai ser alcançada pelo Senhor. Se você crê nessa palavra, diga amém e compartilhe. Deus abençoe.